Olá, meu nome é Júlia, eu sou acadêmica do curso de Odontologia da Faculdade Federal de Pelotas e sou orientada pela professora Melissa Feres Damião. Vim aqui apresentar o trabalho intitulado Reprodutibilidade acadêmica de odontologia na mensuração de radiografias panorâmicas para estimar a osteoporose, um estudo piloto. A osteoporose é considerada uma doença silenciosa que manifesta sintomas apenas quando ocorrem as fraturas. Essas fraturas elas podem ser debilitantes, incapacitantes e aumentam o risco de morte do paciente acometido. Assim, é possível dizer então que essa doença ela causa impacto social e econômico à população. Devido ao envelhecimento da população, a detecção precoce da osteoporose é importante para evitar o aumento da morbidade, mortalidade e custos médicos. O exame considerado padrão ouro para a detecção da diminuição da densidade óssea mineral se chama densitometria óssea, porém esse método não é recomendado para toda a população devido ao seu alto custo e à exposição à radiação. Portanto, a estimativa dos índices radiomorfométricos através das radiografias panorâmicas é uma alternativa para detectar a diminuição da densidade óssea mineral. Os índices avaliados são o índice mandibular cortical e a espessura da cortical mandibular. Porém, esses índices ainda são pouco conhecidos, o que faz supor que a grande parte dos profissionais não saibam utilizá-los. O objetivo deste estudo, então, foi avaliar a reprodutibilidade de um grupo de acadêmicos de odontologia e analisar os índices radiomorfométricos mandibular cortical e a espessura da cortical mandibular em radiografias panorâmicas para estimar a osteoporose. A metodologia utilizada foi através de avaliações realizadas por 5 acadêmicos e ocorreu em 2 etapas, com intervalo de 15 dias. Na primeira etapa, antes de eles analisarem as radiografias panorâmicas, eles tiveram uma aula teórica de 1 hora, ministrada por uma especialista em radiologia. As análises foram feitas nos computadores pessoais dos avaliadores no período de 48 horas, individualmente. A seleção das radiografias panorâmicas foi de forma aleatória, excluindo a identificação dos pacientes, para que assim eles não saibam a idade e o sexo. Os índices avaliados foram mandibular cortical e a espessura cortical mandibular. O mandibular cortical é um índice qualitativo, ou seja, ele avalia visualmente alterações da espessura e na densidade da base da mandíbula. Foi utilizado o teste estatístico capa-ponderado para estimar a concordância inter- e intraavaliador. A espessura cortical mandibular é um índice quantitativo, ou seja, ele realiza mensurações na base da mandíbula abaixo do foramen mental, e foi utilizado para estimar a concordância inter- e intraavaliador o coeficiente de correlação intraclasse, com intervalo de confiança de 95%. Os resultados obtidos então do índice mandibular cortical foi que a concordância interavaliador variou entre muito boa e boa. Já a concordância intraavaliador variou entre perfeita e boa, ou seja, o índice mandibular cortical foi válido para estimar a osteoporose. Já o índice da espessura cortical mandibular teve a concordância intraavaliador variando entre perfeita e satisfatória, e a concordância interavaliador variando entre excelente e pobre. Assim, diferente do índice mandibular cortical, a espessura cortical mandibular não se mostrou um índice radiomorfométrico reprodutivo. A variabilidade nos resultados do índice radiomorfométrico da espessura cortical mandibular, elas podem estar associadas com a dificuldade de localizar o seu ponto de referência e, além disso, pela distorção das radiografias panorâmicas, visto que as radiografias panorâmicas elas são restritivas para a realização de medidas, além de apresentarem pobre definição, ampliação inconstante e distorção geométrica, e também dependem da anatomia e do posicionamento do paciente no aparelho. Os resultados obtidos do índice radiomorfométrico mandibular cortical, ele não mostrou grande variabilidade, por ser um método qualitativo, visual, de fácil aprendizado e também tem características específicas em cada categoria de classificação. Então, a conclusão foi que o índice radiomorfométrico mandibular cortical se mostrou reprodutível em estimar a osteoporose. Já a espessura da cortical mandibular não foi considerado um índice radiomorfométrico reprodutivo, devido à grande variabilidade na concordância dos avaliadores. Obrigada!